Esse podcast, aqui especificamente, está sendo gravado em vídeo também, porque a gente tem um convidado hoje, que além de um grande caso de sucesso aí de mudança corporal e de saúde, também virou um propagador respeitado de conhecimento sobre alimentação verdadeira, dieta paleo, etc. Logo, você pode escolher, então, o seu formato de preferência para consumir essa informação que a gente vai passar hoje, seja vídeo, áudio ou ainda texto, né? Porque cada episódio aqui do podcast possui uma descrição, uma transcrição completinha disponível lá quando você vai no artigo, lá no Emagrecer de Vez, o artigo do podcast. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo aqui com o Hilton Souza, que é o nosso convidado especial, que você deve estar vendo no vídeo, que é autor, inclusive, do blog paleodiário.com, e caso de sucesso de saúde e emagrecimento, como eu falei, e entender um pouco mais sobre as mudanças que ele fez para transformar a sua saúde e corpo, que você entrar no site dele, inclusive, você vê as fotos dele ao longo de todo o processo, que é uma mudança bastante bacana. Além disso, além desse papo com o Hilton, que a gente vai entender mais sobre o que ele fez, a gente vai também falar um pouco aqui sobre os 3 hábitos para se viver até os 210 anos, veja só. Tá? Isso vai ficar no ar até a gente chegar para conversar isso aí, os 3 hábitos para se viver até 210 anos, como assim? Ainda, a gente vai ter aqui o alimento do dia, um alimento bacana, que é uma nova paixão que eu descobri aí, alimentícia, e depois, para finalizar, a gente vai saber o que cada um de nós comeu aí na última refeição maior, no último almoço, para dar uma ideia interessante de como você pode adicionar uma alimentação forte no seu dia a dia. Então, o episódio, como você pode ver, está suculento. Agora, antes de dar bom dia e continuar e começar aqui de fato, eu quero já partir para responder também a pergunta da comunidade, a gente vai responder aqui. Um lembrete rápido a todos os membros da Tribo Forte, que novas receitas deliciosas e criativas também estão sendo adicionadas diariamente dentro do portal lá de membros, com colaboração especial ilustre da Patrícia Aires, que é estudante de nutrição, como todo mundo sabe, e especialista em alimentação forte, paleo, low carb, tudo isso. Então ela está adicionando diariamente coisas bastante bacanas dentro do portal ao pessoal. Algumas das últimas receitas adicionadas por ela são, por exemplo, ganache infalível, pizza de frigideira, almôndega de frango e abobrinha, bolo perfumado de especiarias, pãozinho de sanduíche, caipirinha de limão e vinho branco, olha só. Docinho anti-TPM, olha só, e mini pão para a fase 1 do Código Emagrecer de Vez. Olha, esses são alguns exemplos das últimas receitas que a Patrícia tem adicionado dentro da área de membros lá. Então, isso tudo é muito bacana para deixar o nosso estilo de vida alimentar mais dinâmico, criativo e delicioso. Afinal, o nosso objetivo aqui é saúde, boa forma e estilo de vida, né? Então, se você não se tornou um membro VIP para ter acesso lá dentro da Tribo Forte, junte-se a esse movimento o quanto antes e aí tem acesso a toda essa informação privilegiada e muito mais. Todos os detalhes para isso estão no triboforte.com.br, ok? Então, bom dia, pessoal. Bom dia, Dr. Soto. Bom dia, Hilton. E bem-vindo aqui ao podcast da Tribo Forte. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Hilton. Prazer te ter aí no podcast. Prazer é meu. Ótimo, ótimo. Primeiro, como de costume, a gente costuma responder uma pergunta da comunidade. E essa pergunta é bastante interessante, tá? É uma pergunta muito curta, na verdade, mas cheia de impacto. Veja só. O Gease Brito Silva pergunta o seguinte: jejum intermitente não pode gerar diabetes? Ok? Essa é a pergunta do Gease. E depois ele complementa, porque alguém respondeu dando risada, né? Ele complementa assim: eu conheci uma pessoa que disse que adquiriu diabetes tipo 2 por causa de ficar muitas horas sem se alimentar. Bom, eu respondi assim, eu acredito que eu conheço pessoas também que ainda acham que o mundo é plano, né? Que se você for até a borda, você vai cair no mar de dragões, né? Então, basicamente foi essa a minha resposta. Mas eu acho que é interessante a gente tentar falar um pouco sobre isso. O jejum intermitente não pode causar diabetes. Doutor Souto, o que você tem a dizer sobre isso? Para gente tentar racionalizar um pouco o que levou a pessoa a perguntar isso, porque querendo ou não, ele tem uma crença aí na mente sobre isso, né? Então, eu acho que é importante a gente sempre, quando surge esse tipo de coisa, sublinhar o assunto nível de evidência, tá certo? Qual é o nível de evidência mais baixo que tem? É a opinião pessoal, tá? Então, definitivamente, o sujeito achar que aconteceu alguma coisa com ele não é um nível de evidência que a gente considere do ponto de vista científico ou mesmo para tomada de decisão, tá? Vamos pensar um pouco fora da nutrição, tá? Você pega o seu amigo que não entende absolutamente nada de carros, tá? Leva ele numa loja de carros usados, aí você vê um carro ali e aí o seu amigo diz assim: olha, eu acho que esse carro é bom, eu acho que o motor tá bom, ok? Alguém compraria o carro baseado nessa avaliação? Não, né?
tá certo? Como é que a gente compra um carro usado? Normalmente a gente leva ou alguém que realmente entende do assunto, que vai abrir o capô e examinar aquilo ali, ou preferencialmente pede para o sujeito da loja de carro usado, olha, eu queria dar uma volta no carro e eu estou interessado, então se você me permite, eu quero levar no meu mecânico, que vai fazer os testes, correto? Então, a gente tem esse mínimo nível de ceticismo na nossa vida, no nosso dia a dia. Né? A gente não faz as coisas acreditando em tudo, acreditando em Papai Noel, em Fada do Dente. Então, o critério não é porque a pessoa acha que o jejum causa diabetes, que jejum causa diabetes. Agora vamos falar um pouco das evidências que a gente tem. As evidências que nós temos são, obviamente, no sentido contrário. Ok? O que causa diabetes tipo 2? Tá? Não é uma coisa só, é uma doença multifatorial, mas nós sabemos, por exemplo, que excesso de peso é um fator de risco para o diabetes. Jejum faz a gente ganhar peso? Não, né? Okay? É impossível ganhar peso não comendo. Okay? Segundo, a exposição crônica a níveis elevados de insulina faz com que o corpo desenvolva resistência à insulina. Qual é a coisa que mais baixa a insulina, Rodrigo? Não ter insulina, não comer. Não comer, ok? É verdade que nós podemos escolher os nossos alimentos para comer aqueles alimentos que provocam menor elevação da nossa glicose ou menor elevação da insulina, mas todo alimento vai provocar uma pequena elevação da insulina, como o Dr. Fung nos ensina. Tá? No entanto, se eu não comer, é garantido que eu não terei elevação da minha insulina. Tá? E por fim, nós temos um estudo recente, um estudo britânico, tá? Que mostra que pacientes que fazem uma dieta bastante hipocalórica, quer dizer, próxima à definição de jejum na qual comer menos do que 500 calorias por dia já é praticamente o equivalente a um jejum do ponto de vista metabólico. Esse estudo foi publicado numa revista de alto impacto. Depois você me cobra, Rodrigo, eu mando o link para os nossos leitores. Tá? E o estudo mostrou a reversão do diabetes tipo 2 rapidamente, em questão de poucas semanas, em um número muito grande de pacientes. Né? Então nós já temos nível de evidência publicado em estudos experimentais que o não comer ajuda a reverter o diabetes tipo 2. Tá? Então, definitivamente, o jejum não apenas não causa diabetes, como no diabetes tipo 2, o jejum é uma forte e importante ferramenta no tratamento e na reversão da patologia, que é uma patologia de hiperexposição a carboidratos, de hiperexposição crônica à insulina nas pessoas geneticamente predispostas. Então, perfeito. Nosso leitor aí pode ficar tranquilo que não apenas não causa, como na realidade é o contrário. Tá? E sempre deixando aquela ressalva, né, de que pacientes diabéticos que estão utilizando medicação, especialmente aqueles que estão usando insulina, não devem fazer jejum sem ter o acompanhamento médico profissional. Sobre esse assunto, inclusive, vai reforçar novamente a conversa que a gente teve com o Dr. Jason Fung, episódio número 11 aqui do podcast, então o pessoal volta no episódio número 11, que é focado unicamente em jejum intermitente. Então, se tem alguma dúvida sobre isso, pode voltar lá e ver. Então, realmente, é aquela questão do medo, novamente, né, Dr. Souto? É assim, a gente está seguindo uma coisa que é totalmente errada, só que a gente segue uma coisa errada por tanto tempo que ela se tornou uma coisa certa na nossa cabeça. Então, quando a gente escuta alguma coisa que é diferente disso, é aquela questão do medo que a gente falou, né? Será que, né, o jejum intermitente vai causar todos os problemas, né? Infelizmente. Enfim, a gente pode ter dúvida a respeito das dietas que a gente faz, se funciona ou não funciona, mas tem uma coisa que não dá para duvidar, não dá para ter dúvida, é que não comer não vai engordar, não comer não vai aumentar a insulina no sangue, né? Então, basicamente é isso. Então, é a questão do medo, basicamente. O primeiro tópico grande aqui, Hilton, chegou a hora de focar a luz em você aí, né? Bem-vindo novamente aqui. O Hilton é uma pessoa que propaga diariamente, inclusive, conhecimento sobre paleoalimentação, nutrição, uma pessoa bastante respeitada, bastante seguida aí. Então, por isso que a gente trouxe ele aqui. Além disso, obviamente, ele é um caso de sucesso ele mesmo. Então, a gente quer entender um pouco mais sobre a história dele e como realmente ele começou essa transformação. Então, a primeira pergunta, Hilton, que eu vou fazer para você é o seguinte:
O que te levou a iniciar uma mudança alimentar, a chegar a pensar em alterar a sua alimentação, a mudar a sua forma física? Qual foi o gatilho assim, que fez você acordar, digamos, para a sua saúde? Cara, então, assim, eu tive uma infância onde era uma criança razoavelmente gordinha, né? Só que quando veio o tirão da adolescência, eu emagreci bastante, né? E aí depois, quando entrei na faculdade, e vieram todas as cervejas, pizzas e chocolates, eu engordei muito de uma vez, né? E aí a minha primeira abordagem na época foi parar de beber e parar de comer carne, né? Fiquei um tempão fazendo isso e realmente emagreci bastante. Na época eu praticava muita capoeira, né? Fazia capoeira todo dia, e com isso eu voltei ao peso que eu tinha antes de entrar na faculdade e mantive. Só que em 2007 eu tive um acidente e machuquei o ombro. E por conta disso a minha atividade física parou, né? E como a atividade física parou, meus níveis de ansiedade subiram muito e eu voltei a comer toda aquela porcariada de sempre. E aí rapidamente eu ganhei entre 12 e 14 quilos, mais ou menos, né? E cheguei a procurar um nutricionista convencional, que me receitou a loucura de sempre, né? Comer de 3 em 3 horas, tudo integral e malhar muito. Uhum. Não deu certo, obviamente. Na verdade, é a questão de aderência, né? A gente não adere a isso, não tem jeito de você se manter passando fome para sempre. E eu comecei a pesquisar, cara, e acabei, um dia um amigo meu me mandou um artigo do Arthur Devani, né, que me levou para o site do Mark Sisson, e a partir daí eu comecei a querer entender como que a coisa funcionava, né? Como eu venho de área exata, né, eu me propus a fazer um experimento comigo mesmo. Falei, não, pô, já que o que eu estou lendo aqui está contrariando tudo que eu acredito, né, vou fazer um teste aí por 2, 3 meses, faço exames antes, exames depois, aí vou fazer o meu estudo com N igual a 1. Aí para mim deu muito certo, né? Em 2 meses eu já tinha emagrecido 8 quilos. Né? A partir daí foi literalmente jogar o sapo na água, né? Como a gente fala aqui em Minas. Eu continuei seguindo, né? Aquilo se transformou no meu estilo de vida e já estou nessa há quase 4 anos. Então, assim, sendo objetivo para a sua pergunta, o que me trouxe para isso foi a vontade de perder peso, né? Mas esse foi o principal, mas não só isso, né? Eu sofria de azia crônica todo dia, sofria de azia, então eu consumia aí um tubo de sal de frutas por quinzena, mais ou menos, e desapareceu, né? Desde que eu mudei minha alimentação, foi do dia 1. Um dia que eu mudei, acabou e nunca mais voltou, né? Hoje, sei lá, as pessoas falam, por que você jantou? Sei lá, comer um prato de torresmo. Porra, só torresmo? Você não teve azia? Não, 0. Nunca mais. Olha só, e quanto tempo mais ou menos pra gente ter uma ideia que levou, você acha, se você tentar lembrar, do momento que você decidiu, nossa, vou começar a procurar coisa para emagrecer, até você ter encontrado a luz, digamos. Por a luz, eu digo o marxismo, essa porta de entrada para o mundo, né? Correto. Olha só, o meu amigo me mandou esse e-mail mais ou menos na metade de 2012. Isso. E eu só fui mesmo começar a pesquisar lá em fevereiro de 2013. Então foi quase um ano aí, né? Quase um ano de indecisão. E você seguiu, então, as coisas tradicionais durante esse tempo, então? Na verdade, eu tentei. Assim, quando eu decidi que eu precisava perder peso, né, eu procurei um nutricionista, ela me receitou, na verdade, me prescreveu, né, ela tirou uma dieta pronta da gaveta, né, e me deu e falou, come isso. Aí eu li, tentei 1 dia, 2, falei, cara, não dá pra ficar comendo isso, não. Aí, assim, vê se alguma semelhança com o que... Eu também fiz isso, na verdade, no início, foi em 2009, acho que foi, em 2009. Também foi nutricionista, me prescreveu também 3 horas, e pra mim era couve com, tipo, sanduíche integral com franguinho, peito de frango, ou brócolis sem gordura, nada, né? Imagina só, sem sal nem nada. Então eu também segui esse tipo de coisa. Então foi parecido mais ou menos com o que sugeriu pra você? Foi basicamente isso mesmo, cara. Assim, coma tudo light, coma seu pãozinho integral, tudo sem gordura, o de sempre, né? É a famosa dieta do isopor, né? Exatamente. Mesmo gosto e mesma saciedade.